Fala galera, estamos aqui agora novamente para mais uma aulinha agora, ainda na química da célula, e vamos falar dos lipídios, funções dos lipídios. Olha só, tem várias funções dos lipídios. Então as gorduras não são sempre ruins, certo? Olha só quantas funções tem: estrutura plástica, formação de membranas, as membranas celulares é formada por uma camada de fosfolipídios. Função energética, reserva de energia. Então os lipídios são altamente energéticos, ok? Então tem que cuidar com as guloseimas, coisas gordurosas, ok? Só para vocês terem ideia, 1 grama de carboidrato e de proteína tem 4 quilocalorias, enquanto que 1 grama de lipídio tem 9 quilocalorias. Então é bastante energético. Tem hormônios que são compostos por lipídios, os hormônios esteroidais, como estrogênio, progesterona, testosterona, alguns hormônios, os corticoides, como cortisol, os glicocorticoides, são exemplos de hormônios que têm na sua composição o colesterol, que é um lipídio. Isolante elétrico, então a camada de tecido ela impede a perda de calor, certo? Então isola, além de perda de calor, é isolante elétrico, né? Por exemplo, os neurônios, as células nervosas, os neurônios que têm a bainha de mielina, o seu axônio mielinizado, tem uma condução mais rápida, mais efetiva. Então, o isolante elétrico, né? E impermeabilização de superfícies, ok? Características gerais: eles são substâncias com baixa solubilidade em água. Lembra que eu falei que a água é um excelente solvente para aquelas substâncias que são polares. Os lipídios são apolares. Os lipídios que apresentam ácido graxo na sua constituição tem as ceras, glicerídeos, os fosfolipídios e os esfingolipídios. Sem ácido graxo na constituição tem os esteroides, os hormônios que eu falei para vocês, e os terpenoides. Os terpenoides é produzido pelas plantas. Então olha só a estrutura de um ácido graxo, né? Os ácidos graxos aí, a maioria tem cerca de 16 a 20 carbonos. Então eu tenho aqui um álcool, um glicerol e uma cadeia carbônica, né? Então eu tenho o meu ácido graxo, tem esta composição aqui. Então é uma substância que a gente chama de anfipática, porque tem uma região que é polar e uma região apolar. A anfi de duas. Não tem um anfíbio, duas vidas, vive na água e no ambiente terrestre. Anfíbio é anfipático, substância que tem uma região que é polar e uma região apolar, cadeia carbônica aqui. Quanto maior o tamanho dessa cadeia, quanto mais carbonos tiver nessa cadeia, maior vai ser o ponto de fusão, okay? Então quanto mais saturado, maior vai ser ponto de fusão, certo? Então, por exemplo, a gordura de origem animal, a banha de porco, por exemplo, em temperatura ambiente, ela fica em qual estado? No estado sólido, certo? Então, para você ter essa banha no estado líquido, você tem que aquecer, elevar a temperatura maior que 25 graus, que a temperatura ambiente está no estado sólido. Então aqui eu tenho a estrutura que a gente chama cabeça hidrofílica, né? E a cauda do ácido graxo, que é uma região aqui que é hidrofóbica, que tem fobia da água, okay? Por isso que é uma molécula anfipática, uma parte hidrofílica e a outra hidrofóbica. Então aqui eu tenho um lipídio aqui que tem um glicerol e a cadeia de ácidos graxos.
né? Essa cauda de ácidos graxos reta, linear aqui, eu falo que são ácidos graxos saturados, certo? Tem ligações simples entre os carbonos, enquanto que o glicerol e essa molécula aqui, esses ácidos graxos aqui têm ligações duplas entre os carbonos. Essas ligações duplas, olha só, mexe com a geometria da molécula. Tem essas dobras aqui onde ocorrem as duplas ligações. E aí eu falo que esses ácidos graxos são insaturados. Okay? E aí os óleos vegetais são insaturados, enquanto que as gorduras saturadas são de origem animal, em geral, né? E aí tem toda a questão, qual a gordura, se é saturada, se é insaturada, origem animal, vegetal, o que é mais saudável. Há muitas contradições em relação a isso, ok? Mas as gorduras vegetais, aí, óleo de soja, normalmente é muito prejudicial, né? E ainda mais se for reutilizado. À medida que vai reutilizando, vai esquentando esse óleo, ele passa da forma cis. Esses dois hidrogênios estão aqui, olha só, há uma troca aqui, ó, e aí fica na posição isômero trans aqui. Então esse trans é o que é mais prejudicial para a saúde. Então as gorduras trans tem uma limitação agora, mas antes era usado de forma deliberada, né? Então utilizava-se muito gorduras trans, e essas gorduras trans aumentavam então o tempo desses alimentos. Gordura trans eram preservados por mais tempo, só que é um problema. Essas gorduras trans aí aumentam e favorecem o aumento do LDL, certo? O LDL é uma proteína, né? É uma lipoproteína que transporta lipídio de baixa densidade. Transporta o colesterol ruim, enquanto que o HDL é o colesterol bom, né? Certo? Então, LDL. O LDL é um colesterol ruim, né? O pessoal até brinca, tem um macetinho que eles brincam aqui, né? LDL, logo Deus te leva, LDL, certo? E o HDL é bom, logo Deus te livra, enfim. Então o HDL é o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim, que transporta o colesterol ruim, baixa densidade. Como nós já havíamos conversado, os lipídios são importantes aí, a maior parte da membrana é composta por fosfolipídio, né? Então você tem uma cabeça hidrofílica, essa região aqui, grupo polar, fosfato, glicerol, e tem a cauda de ácidos graxos aqui, que é a região hidrofóbica. E olha só, a região que é hidrofílica fica para a periferia da membrana, tanto para a parte voltada para o meio extracelular, onde está cheio de água e líquidos, enquanto na outra bicamada você tem a parte hidrofílica voltada para o meio intracelular, onde tem contato com a água, e a parte dos ácidos graxos fica fugindo, porque tem hidrofobia aí na água, ok? Então essa composição aqui é extremamente importante para se ter então a conformação estrutural e funcional da membrana plasmática, certo? Então é fundamental entender esta molécula aqui anfipática, né? Tem essas duas situações aqui, uma região que é hidrofílica e outra é hidrofóbica. Os glicerídeos, tá? Como nós já falamos, você tem o glicerol, que é um álcool. Eu tenho aqui o ácido graxo, certo? O glicerol, mas a cadeia carbônica. Na verdade, o ácido graxo tem um ácido carboxílico e a cadeia carbônica, né? Uma cauda de carbono aqui. Então, quando eu tenho um ácido graxo, ácido carboxílico, esse OH, que se liga com o glicerol,
Então eu vou ter uma substância que é um monoglicéride, certo? Monoglicéride. O glicerol é um álcool. Quando tem o H, você tem que lembrar lá da química do terceiro ano que eles estudaram, o H aqui indica que essa molécula aqui é um álcool. O glicerol é um álcool. E esse ácido graxo agora, se ligando ao glicerol, eu vou ter um monoglicéride, que continua sendo uma substância anfipática. A cauda, que é hidrofóbica, e essa região aqui que é hidrofílica. Os glicerídeos, então eu tenho o monoglicéride, que foi formado pelo ácido graxo mais o glicerol, formou o monoglicéride. Agora, se eu pego esse monoglicéride e adiciono um ácido graxo, eu vou ter uma substância chamada de diglicéride ou diglicerídeo. Okay? Agora, se eu pego esse diglicéride e adiciono mais um ácido graxo, agora eu vou ter um triglicéride ou triglicerídeo. Quando a gente vai avaliar o perfil lipídico do indivíduo, a gente faz a avaliação dos triglicerídeos, LDL, HDL, certo? Para ver como está aí o colesterol total. Se eu pego um diglicéride e adiciono um ácido fosfórico, eu vou ter um ácido fosfatídico, certo? Tem um grupamento fosfato aqui, ó. Então falamos as características gerais dos lipídios, agora vamos fazer uma fala agora sobre as proteínas. Agora, o que são as proteínas? Nada mais são do que polímeros de alfa-aminoácidos que exercem aí algum papel biológico, né? Chega a representar cerca de 50% da matéria seca dos organismos, né? Então, a gente já sabe que as proteínas são formadas por aminoácidos. Agora, o que é um aminoácido? Nada mais é do que um grupamento amina mais um ácido, C-OH, certo? E um carbono central aqui, cujo vai ter um radical, esse radical que vai variar aí, vai diferenciar os aminoácidos. Okay? Então, um grupamento amina mais um grupamento ácido, que é o ácido carboxílico, que vai formar os aminoácidos. Então, essa é a estrutura aí dos aminoácidos. Okay? Os aminoácidos, eles vão mudar aí a sua estrutura elétrica, vai mudar de acordo com o pH do meio. Nós temos aqui, por exemplo, em pH muito baixo, o que vai acontecer? A carboxila aqui vai estar protonada, certo? Enquanto que a amina, certo, vai estar também protonada. Então eu vou ter próton aqui no carboxila e próton aqui. E aí o somatório das cargas, eu vou ter carga elétrica positiva, certo? pH, quando eu vou elevando esse pH, deixo o pH próximo ao pH neutro aqui, pH 6, 7, o que vai acontecer? Eu tenho a carboxila desprotonada, então perdeu o próton aqui, e tem a amina protonada. Então no cômputo aqui das cargas, eu vou ter um campo elétrico, uma carga elétrica neutra, ou isoelétrico, certo? Agora, quando o pH aqui está mais alcalino, está mais acima de 7, então o que vai acontecer? Eu vou ter tanto a minha carboxila quanto a amina estarão desprotonadas, certo? Então, portanto, vão perder carga positiva e no cômputo das cargas eu vou ter carga elétrica negativa. Esta mudança de característica elétrica diante da mudança do pH faz com que a gente fale que esses aminoácidos têm um caráter anfótero, certo? Muda a sua estrutura elétrica de acordo com o pH do meio. Nós temos os aminoácidos. Os aminoácidos tem 20 aminoácidos. O total de aminoácidos são 20 aminoácidos. Desses aminoácidos, nós temos os aminoácidos essenciais,
temos os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Okay? Esses aminoácidos essenciais, nós temos 8 aminoácidos essenciais, são aqueles aminoácidos que o organismo não produz. Então a gente precisa adquirir eles, obter através da nossa dieta. Fenilalanina, isoleucina, leucina, valina, triptofano, treonina, metionina, lisina são aminoácidos que a gente chama de essenciais. A gente precisa obter esses aminoácidos através da nossa dieta. E aí nós temos os aminoácidos naturais ou não essenciais, que são todos esses aminoácidos aqui, os 12 restantes, que são os aminoácidos glicina, alanina, serina, cisteína, tirosina, ácido aspartico, ácido glutâmico, arginina, histidina, asparagina, glutamina, prolina, são aminoácidos naturais ou não essenciais. Esses aqui as células produzem esses aminoácidos. Okay. Os aminoácidos não essenciais, todos eles aqui, a estrutura. Aqui nós conversamos que as proteínas são formadas por aminoácidos. Agora, como ocorrem então as ligações entre os aminoácidos? Ocorre uma ligação que é chamada de ligação peptídica, certo? Essa ligação peptídica é uma ligação que ocorre entre o grupamento amina de um aminoácido com o ácido carboxílico de um outro aminoácido. E aí nós vamos ter aí, por exemplo, uma alanina que está se ligando a uma glicina, 2 aminoácidos, vai formar um dipeptídeo, di de 2, ok? E aí vai ocorrendo várias ligações peptídicas entre os aminoácidos para formar aí as proteínas. Ok? Aqui, por exemplo, nós temos aqui, uma cadeia polipeptídica. Lembrando que sempre eu vou ter uma região amino terminal e uma região carboxi terminal, ou C terminal. De um lado da proteína vai ter uma região amino e do outro lado uma região carboxi terminal. Então aqui eu tenho 4 aminoácidos que se ligaram aqui, fenilalanina, serina, glutamato e lisina, estão ligados aqui, formando um peptídeo, uma cadeia polipeptídica. Então, indo agora para os finalmente da nossa aula, nós temos aqui uma célula, nesse exemplo uma célula bacteriana, 70% a água, 30% a substâncias químicas. Desses 30% nós vamos ter aí 2% de polissacarídeos, 15% de proteínas, 6% de RNA, 1% de DNA, fosfolipídios 2%, e os íons inorgânicos e moléculas pequenas 4%. Então essa é a constituição aí química aí da célula. Então nós, relembrando, os açúcares se agrupam para formar os polissacarídeos, os aminoácidos para formar as proteínas, e os nucleotídeos vão formar os ácidos nucleicos, que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Aqui estão as referências. Agradeço aí pela atenção e um abraço.